Há uma palavra no Gênesis original em hebraico que sua Bíblia traduz errado. Não por acidente. Essa palavra, enterrada na segunda linha do livro mais lido da história, esconde uma verdade que derruba tudo o que você aprendeu sobre a criação do mundo. Uma verdade sobre o que existia antes de Adão, antes do Jardim do Éden, antes de tudo que conhecemos. E nos próximos minutos, você vai ver essa palavra pela primeira vez, do jeito que ela realmente diz. Quando você abre o Gênesis e lê, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Parece simples, direto, definitivo. Mas os estudiosos do hebraico antigo sabem que essa simplicidade é uma ilusão cuidadosamente construída por séculos de tradução. O texto original não começa com uma afirmação, começa com uma ambiguidade monumental, uma lacuna, um silêncio proposital que gerações de teólogos tentaram fechar, tampar e apagar da consciência coletiva da fé cristã. O segundo versículo de Gênesis, no hebraico original, diz algo perturbador. Ele diz que a terra era, ou talvez se tornou, tohu vabohu. Duas palavras que a maioria das Bíblias traduz simplesmente como sem forma e vazia. Mas tohu, em hebraico, não é apenas vazio. Tohu é devastação. Tohu é um lugar arruinado, uma terra que foi destruída. É a mesma palavra usada em Jeremias 4:23 para descrever uma terra após um julgamento divino catastrófico. Isso não é apenas ausência. Isso é o resultado de algo que veio antes. E aqui está onde tudo começa a desmoronar. Isaías 45:18 afirma, com absoluta clareza, Deus não criou a terra em vão. A palavra hebraica usada para em vão, nesse versículo, tohu. A mesma tohu de Gênesis 1:2. Então temos um problema impossível de ignorar. Se Deus declarou que não criou a terra em estado de tohu, por que Gênesis 1:2 descreve a terra exatamente nesse estado? A resposta que os guardiões da tradução não querem que você chegue é simples e devastadora. A terra chegou ao estado de tohu depois de ter sido criada perfeita. Algo a destruiu. Mas isso não é o mais perturbador. Existe ainda outra camada nessa palavra. O verbo hebraico no início de Gênesis 1:2, que as Bíblias traduzem como era, pode ser legitimamente traduzido como se tornou. Hayá, um verbo de transformação, não de estado. A terra se tornou tohu vabohu. Essa diferença de uma única palavra cria um abismo de significado. Se a terra se tornou caos e desolação, é porque ela foi outra coisa primeiro. Foi ordenada, foi habitada, foi viva e depois foi destruída. Essa interpretação tem um nome. Os teólogos chamam de teoria do gap, ou hiato criacional. Ela propõe que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 existe uma lacuna de tempo incalculável, possivelmente milhões ou bilhões de anos, durante os quais Deus criou, habitou e depois destruiu uma terra anterior. Não é uma teoria marginal inventada por loucos. Thomas Chalmers, um dos teólogos mais respeitados do século XIX, foi o primeiro a sistematizá-la em 1814, e desde então, estudiosos sérios da Bíblia têm debatido seus méritos em silêncio, longe dos púlpitos. O que poderia ter destruído essa criação anterior? O livro de Isaías oferece uma pista aterrorizante. No capítulo 14, encontramos a queda de Lúcifer, o anjo de luz que se rebelou contra o Criador e foi expulso dos céus. O texto diz que ele queria se sentar acima das estrelas de Deus, que queria ser como o Altíssimo. E quando ele caiu, o que aconteceu com a criação que estava sob seu domínio? Ezequiel 28 descreve Lúcifer como o querubim protetor que estava no Éden. Mas que Éden era esse, se o Éden de Adão ainda não existia? E o que acontece depois vai te chocar. O livro de Jó, considerado por muitos estudiosos o texto mais antigo da Bíblia, menciona algo que quase ninguém percebe. No capítulo 38, Deus pergunta a Jó:
onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? E então, de maneira perturbadora, menciona que os filhos de Deus gritaram de alegria quando a terra foi criada. Filhos de Deus, seres que já existiam antes da criação descrita em Gênesis, seres que observavam, seres que tinham consciência, memória e voz antes de Adão respirar pela primeira vez. Voltemos ao texto hebraico com olhos novos. Gênesis 1:2 continua dizendo que trevas cobriam a face do abismo. A palavra hebraica para abismo é tehom, e ela aparece sem artigo definido, sem explicação de origem. Tehom simplesmente existe. Os linguistas notam que Tehom é cognata com Tiamat, a divindade do caos das cosmogonias mesopotâmicas, um ser primordial de destruição. O texto não explica de onde veio esse abismo. Ele já estava lá. Já estava lá quando Deus começa, no versículo 2, a reorganizar tudo. O que estava nesse abismo antes que as águas fossem separadas? Mas isso não é tudo. Jeremias 4:23-26 descreve uma visão profética absolutamente desconcertante. Jeremias escreve: Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para as montanhas, e elas tremiam. Vi, e não havia nenhum homem, e todos os pássaros do céu tinham fugido. Vi, e o lugar fértil era um deserto. Ele usa exatamente as mesmas palavras de Gênesis 1:2, Tohu Vabohu, para descrever uma terra que foi habitada, teve homens, teve pássaros, teve cidades, e depois foi destruída. Jeremias não estava profetizando o futuro, ele estava vendo o passado. Chegamos agora ao coração mais sombrio desta investigação. Se existiu uma criação antes de Adão, com seres vivos, com ordem, com possivelmente até civilização, então onde estão as evidências? E aqui a ciência, sem saber, pode estar fornecendo a resposta. O registro fóssil da Terra aponta para extinções em massa catastróficas, civilizações de criaturas complexas que simplesmente desaparecem das camadas geológicas. O período cambriano apresenta uma explosão de vida complexa, sem precedentes evolucionários claros, como se a vida tivesse simplesmente recomeçado de um ponto avançado. E o que vem agora vai te fazer questionar cada aula de biologia que você já teve. Os teólogos da teoria do gap argumentam que os dias de Gênesis 1, a partir do versículo 3, não são uma criação do zero, são uma recriação, uma restauração. Deus não estava criando a luz no primeiro dia. Ele estava restaurando a luz para uma terra mergulhada em trevas após a catástrofe. Não estava criando os animais do nada. Estava repovoando um mundo que havia sido esvaziado. E Deus viu que era bom. Soa diferente quando você entende que ele estava reconstruindo algo que havia sido destruído. Há algo ainda mais profundo escondido nessa teoria. Se Lúcifer governava a criação anterior como querubim protetor, e se essa criação foi destruída como consequência de sua rebelião, então Adão não foi criado num mundo virgem e inocente. Ele foi colocado num mundo restaurado, sobre as ruínas de algo que falhou. O Jardim do Éden pode não ter sido o começo da história de Deus com a criação. Pode ter sido uma segunda tentativa. E a serpente que encontrou Eva naquele jardim? Ela já conhecia muito bem o sabor da queda. Os críticos da teoria do gap dirão que ela é uma tentativa desesperada de reconciliar a Bíblia com a ciência moderna. Mas os textos que a sustentam são anteriores a Darwin, anteriores à geologia moderna, anteriores a qualquer pressão científica. Thomas Chalmers não sabia nada sobre fósseis do Cambriano. Ele simplesmente leu o hebraico original e viu o que estava escrito. O que isso significa é ainda mais inquietante. Essa verdade sempre esteve lá, nas primeiras palavras da Bíblia, esperando que alguém parasse de ler as traduções e começasse a ler o texto real. E se os fósseis que a ciência encontra forem os restos dessa criação anterior?
E se os dinossauros, os seres do Cambriano, as espécies que desapareceram sem explicação, fossem os habitantes da Terra de antes de Adão? E se as camadas de sedimento e cinza que os geólogos encontram entre eras geológicas forem a marca do julgamento divino que varreu aquela criação? A ciência chama de extinção em massa. A Bíblia, nas palavras esquecidas de Jeremias e nas lacunas do hebraico de Gênesis, pode estar chamando de algo muito mais antigo, o fim de um mundo que existiu antes do nosso. Pense no que isso significa para você, agora, neste momento. Você foi criado num mundo que já morreu uma vez. Você vive sobre as ruínas de uma criação que falhou. A história que você aprendeu na escola dominical começa não no início, mas no recomeço. E se Deus reconstruiu uma vez após a destruição total, o que isso diz sobre o que ainda está por vir? O Apocalipse pode não ser o fim de tudo, pode ser apenas o padrão se repetindo. Uma terceira criação, mais perfeita, erguida sobre as cinzas de duas anteriores. No próximo vídeo, vamos mais fundo. Se existiu uma civilização antes de Adão, ela deixou mais rastros do que fósseis. Existem estruturas subaquáticas ao redor do mundo que desafiam a cronologia aceita da história humana. Existem textos antigos de culturas que nunca se encontraram descrevendo o mesmo evento. Um dilúvio de fogo que veio do céu e consumiu o mundo anterior. Não o dilúvio de Noé. Algo anterior. Algo mais violento. Algo que a Bíblia menciona em apenas uma linha. A linha que sua tradução preferida escolheu tornar invisível. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você lê cada página da Bíblia.